que nós teremos a Santa Ceia do Senhor no domingo de manhã. Irmãos, Mateus capítulo 8, mensagem será breve, porque eu quero orar pela vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Você crê que a palavra de Deus é um livro de princípios? Deus é um Deus de princípios, né? Deus é um Deus de alianças. Quando que você sabe que uma pessoa é confiável? Quando ela cumpre a palavra dela, certo? Se uma pessoa fala algo e não cumpre, você fala, essa pessoa não é de confiança. E o nosso Deus é um Deus que se aliançou com o homem, né? Desde os primórdios, Deus estabeleceu alianças e alianças e alianças. E todas elas, Ele fielmente cumpriu. Seja o Deus da Bíblia, que é um Deus confiável. Amém? O nosso Deus não é uma criação humana. Nosso Deus não tem data de nascimento. O nosso Deus de eternidade, Ele é Deus. Ele simplesmente foi se revelando através das Escrituras, e todas as revelações progressivas dele, Ele foi dando cabo a elas, dando cumprimento a elas fielmente. E então Ele nos legou, nos deixou a sua palavra, para ser para nós não apenas um livro de relatos históricos, mas um livro de onde nós podemos extrair princípios, aprender com a palavra. Porque um versículo, ele pode ser decorado, pode ser trazido à memória, mas ele só terá validade mesmo na nossa vida se nós extrairmos daquele texto, daquele versículo, algum aprendizado para nós, algum princípio ali. Se nós conseguirmos, obviamente que não conseguimos isso sozinhos, nós dependemos do Espírito Santo. Amém? Amém. É o Espírito Santo quem torna o texto vivo para nós. É o Espírito Santo quem torna a palavra de Deus alimento para a alma humana. É o Espírito Santo que faz com que a palavra de Deus seja dinâmica, seja viva, seja poderosa e se torne alimento em nossas vidas. Amém? Por isso que está escrito que se hoje ouvirdes a voz dele, não endureçais os vossos corações. E por isso que está escrito também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Como que eu posso viver de toda a palavra se o Espírito Santo não aplicar essa palavra no meu coração? Então a palavra de Deus, quando o Espírito Santo nos leva a tirarmos alguns princípios dela, aquilo que estamos lendo, aquele princípio, aquele aprendizado ali, mais do que a decoreba, mais do que a informação do texto, mas o princípio do texto, quando o Espírito Santo faz isso, aquilo se torna alimento. E a nossa fé aumenta. Então eu quero que você diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir o Teu Espírito Santo, me falando, me instruindo sobre o texto que será ministrado nesta noite. Eu peço a Deus que o Teu Santo Espírito torne este texto alimento para a minha alma. Eu preciso ouvir, ó Deus. Fale ao meu coração. Preciso de alimento. Preciso que a minha fé cresça. Porque o justo viverá da fé. E eu quero crer para a preservação da minha alma. Minha alma precisa ser preservada. E somente a tua palavra pode preservá-la. Fale ao meu coração. Eu te peço a Deus, em nome de Jesus, eu me coloco atento à tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Mateus capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe
e dizendo: Senhor, meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém? Amém. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Irmãos, há pouco eu disse que pela fé muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Isaque e Jacó, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, que é pela fé que nós somos salvos, e é a fé que nos remeterá, nos levará para estarmos naquilo que Jesus chama de reino dos céus. Estaremos lá. Jesus, ele aplica esta verdade espiritual em um contexto de uma cura e de uma libertação. É interessante que em todos os milagres de Jesus e em todos os momentos em que ele agiu poderosamente, prodigiosamente, curando, libertando, ele sempre aproveitava para deixar uma lição espiritual. Sempre aproveitando para deixar uma lição espiritual. E a lição espiritual que ele deixa aqui é que aquela mesma fé que o centurião estava manifestando para a cura do seu criado, e não só para a cura, mas para a libertação, porque diz o texto que além de paralítico, ele era endemoniado. Muito provavelmente essa paralisia era por conta do próprio demônio. Não era uma paralisia comum, normal, que uma criança, um ser humano pode nascer com essa deficiência, né? Mas eu não estou afirmando isso. Só estou dizendo que é provável que seja um espírito de enfermidade que estava na vida desse criado, porque o texto diz que o meu criado jaz em casa, paralítico e, como diz o texto, terrivelmente, violentamente, ele diz. Outro texto diz terrivelmente, violentamente atormentado. Independente se as duas coisas se uniam ou eram distintas, o fato é que este criado precisava de cura e precisava também de libertação. E aquele centurião demonstrou fé. E quando ele demonstrou esta fé, Jesus pega esta fé e antes de falar com ele, vai e seja curado, seja feito como creste, que é o que ele fala no final, seja feito como creste. Imediatamente o seu criado ficou sarado, ficou são, curado. Mas antes disso Jesus faz um parênteses. Ele faz ali uma aplicação desta mesma fé. Ou seja, dizendo que é por esta mesma fé que as pessoas serão salvas. Amém? Amém.
Porque quando ele fala virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa, com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ele está falando de algo que tem a ver com cura de paralisia, que tem a ver com libertação de endemoniamento. Não, ele está falando de algo que transcende esta vida. Amém? Ele está falando de algo que transcende essa existência nossa, biológica, física, temporal, terráquea, se a gente pudesse dizer, né? Esta vida terrena nossa. Ele está falando de algo que transcende. Ele diz que por esta fé. Mas por que Jesus exulta nesse momento? Ele se alegra ao extremo, porque está escrito que Jesus ficou maravilhado. Eu não sei se você já ficou maravilhado alguma vez. Certamente que sim, né? Quando você teve a sua salvação em Cristo, e todas as vezes que você está na presença de Deus, é uma maravilha. Amém? Glória a Deus. Mas Jesus diz o texto que ele ficou maravilhado, ficou tomado de maravilha. Ele ficou exultado de alegria, porque ele viu a demonstração de uma fé que nem mesmo em Israel, ou seja, nem entre o povo dele, entre os judeus, ele não tinha visto alguém demonstrar tamanha fé. Quando é que nós demonstramos tamanha fé? Aí que entram os princípios aqui, que nós vamos ver. Esses princípios é que levaram esse homem, né, a ser reconhecido, ou a atitude desse homem, a fala desse homem, desse centurião, ser reconhecida como tamanha fé, tanta fé. E é interessante que foi isto que Jesus então aproveita para mostrar em outras palavras, que é por conta desta mesma fé, esta fé, para que o criado seja curado, para que o criado seja libertado de perturbação demoníaca, por esta mesma fé, muitos, muitos aí você estava inserido nesse muitos. Aleluia? Glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio que eu estava inserido, porque está dizendo aqui aquilo que aconteceu comigo e acontecerá. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente. Já fui a Cristo, você já está em Cristo. Aleluia. Amém? Assentar-se-ão, nós nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aleluia. E muitos do reino, muitos daqueles a quem pertencia a aliança, ou pertenciam as promessas e as alianças do Antigo Testamento, serão lançados fora. Por conta do quê? Porque mesmo sendo eles portadores, sendo eles os destinatários primários ou primeiros, né, das bênçãos, das promessas de Deus, eles não creram. A incredulidade fecha as portas, desde as bênçãos pequenas, desde as bênçãos físicas, desde as bênçãos terrenas, até a maior de todas as bênçãos, que é a bênção de se assentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, lá na eternidade. E a palavra de Deus diz que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia! Isso entra numa outra questão teológica, que não é o caso hoje, mas quando as pessoas perguntam, lá na eternidade, lá no céu, nós vamos lembrar das pessoas? Óbvio que nós vamos lembrar. O texto está textualmente, a Bíblia textualmente diz que nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Você está ouvindo a palavra? Amém. A sua mente está aqui? Aleluia. Ela não deu uma volta agora? Ela não deu uma passeada agora? Ela está aqui no texto? Deus quer falar com você. Aleluia. Deus quer nos alimentar nesta noite. Aleluia. E nesses pequenos e breves e rápidos minutos, Deus quer falar conosco. Aleluia. Porque quando Deus nos abre as Escrituras através do Espírito Santo na boca do pregador, as Escrituras se tornam alimentos para nossas almas. Aleluia.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é importante que nós ouçamos a palavra de Deus. É importante que nós estejamos atentos à voz de Deus. É importante que a sua mente esteja atenta aqui. Que do contrário ela pode dormir, ela pode divagar, ela pode dar uma passeada. E Deus quer que você saia daqui nesta noite sabendo dos princípios que esse texto, não todos eles, até porque o Espírito Santo pode sacar do texto, pode tirar do texto, pode fazer brotar do texto muitos princípios. Aleluia. Porque a palavra é viva. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas alguns princípios nós vemos aqui. O primeiro princípio de recebermos a bênção e demonstrarmos a nossa fé é quando nós nos aproximamos, e já quero dizer isso, que quando Jesus disse nem em todo Israel, nem em Israel eu vi tanta fé, que eu já disse que nem entre o povo judeu ele tinha visto tamanha fé ou tanta fé. Por quê? Porque o centurião ele era romano, ele não era judeu, né? É importante dizer isso. Se você não estiver entendendo essa questão, é importante que se diga isso, porque ele era um homem gentil, ele era romano, ele não pertencia a Israel, ele não tinha provavelmente o conhecimento da lei de Moisés, ele não era judeu, nem por nascimento e nem por religião. Ele não havia lá atrás se convertido ao judaísmo, como muitos gentios no passado se convertiam ao judaísmo, não. Mas esse centurião romano, quando ele chega, e ele era uma autoridade, né? O centurião, ele comandava 100 homens, ele comandava esses soldados, e ele era um homem que estava também debaixo da autoridade de outros. Não só do imperador, mas de outros acima dele. Antes do imperador tinha outros, né, superiores a ele. E diz a palavra de Deus que ele era uma autoridade, inquestionavelmente, porque ele diz, eu também, né, sou homem sob autoridade. Primeiro ele fala, humildemente ele fala que ele está debaixo de autoridade. Interessante a atitude desse homem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ele não fala o contrário, eu sou um homem de autoridade. Não, eu sou um homem sob autoridade. Depois ele fala também, tenho homens debaixo da minha autoridade. É a postura desse homem, são princípios para nós. Amém? O primeiro princípio que nós vemos aqui é que mesmo ele sendo uma autoridade romana, né, e todo o Império Romano dominava, Israel inclusive era dominado pelo Império Romano nessa ocasião, mas, e Jesus sendo judeu, né, a nação sendo subjugada por Roma, mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus que quando ele chegou junto de Jesus, ele rogou. O texto diz, rogando-lhe. Então esse é um princípio que ele não chegou exigindo algo, fazendo valer a sua autoridade, como romano, como centurião, até porque não adiantaria nada. Que diante de Jesus ele não teria nenhuma autoridade, amém? Mas ele chega rogando-lhe, ele chega rogando ao Senhor Jesus, dizendo, o meu criado está em casa paralítico e terrivelmente atormentado. A primeira atitude dele, que é o princípio para nós, as pessoas precisam aprender a rogar, amém, irmãos? Amém. O crente, e muitas pessoas equivocadamente aprenderam, né, através da confissão positiva, através do evangelho do triunfalismo, aprenderam a exigir de Deus, a colocar Deus na parede, a pressionar Deus, como dizem os expositores desta heresia chamada confissão positiva. Né? Eles dizem que as pessoas precisam prender Deus na palavra. Você prende Deus na própria palavra dele. Chega para ele e fala, ó, o Senhor que diz. Como se fosse uma duplicata que você vai lá receber do devedor, você é credor, e você vai lá e coloca na face do seu devedor a duplicata que ele assinou. Então ele tem que fazer
o pagamento, ele tem que cumprir aquilo. Irmãos, Jesus ensinou exatamente o contrário. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é isso que diz a palavra do Senhor? E ele vai ensinando-nos, e ele chega num ponto que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Humildade. Rogo, ou rogar, ou rogo. Não importa aí se é rogo ou rogo, mas é o rogar. É o chegar diante de Deus, entendendo que Deus é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O ser humano tem que se colocar com humildade. Procure um dia entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, quem sabe arrumar uma toalhinha para você colocar literalmente a sua testa no chão, mas sem ter problema com pó ou qualquer outra coisa. Coloque ali seu rosto no pó e vai falando humildemente diante de Deus. Vai dizendo assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus criador dos céus e da terra, onde eu estava quando o Senhor estendia os céus? Daí você vai fazendo a pergunta que Deus fez para Jó, e você começa a fazer para Deus, citando você: onde eu estava, Senhor? Onde eu estava quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Tu és altíssimo em poder e glória, e eu me ponho aqui, Senhor, nesse infinito do espaço sideral, infinito no universo, né? Lá no espaço, olhando o planeta Terra, aquela bolinha lá, aquele grãozinho de areia lá no infinito. Você está no infinito, invertido, lá no seu quarto, e ali, quem sabe até com a luz apagada, para você ficar mais humilde ainda. Pastor, mas a luz apagada tem a ver com humildade? Não necessariamente, mas para você estar ali diante de Deus, abrindo o seu coração, porque Deus vai te contemplar ali. Teve um teólogo que disse que uma pulga preta, em cima de uma mesa de mármore preto, num quarto escuro e numa noite sombria, Deus a vê. Se Deus é a pulguinha preta, em cima de uma mesa de mármore preto, num quarto escuro, numa noite sem luar, você acha que Ele não vai ver alguém que foi lavado e remido pelo sangue? Você não é uma pulguinha preta. Você é um cordeiro, uma ovelha, aliás. Você não é uma pulga preta. Você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que no oculto Deus te ouve. Aleluia. Quando você se coloca ali, Deus vai te ouvir. Aleluia. E você poderá dizer: Deus, eu estou aqui no infinito. Que a gente pensa no infinito lá, né? Mas na perspectiva de Deus, perspectiva mesmo, né? Na perspectiva de Deus, nós estamos aqui no infinito. E lá dentro do quarto, não em cima de uma mesa de mármore preto, né? Mas quem sabe o piso do quarto seja preto, então fica melhor ainda. E daí você dobra o seu joelho ali, e você vai buscar a face do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo. E você vai dizer: Deus, agora só eu e Deus aqui. Lembra lá do soltei o cabo, né? Naveguei, né? Só Deus e eu agora. Eu estou tentando lembrar da letra, né? Para longe eu naveguei, não vejo mais o cais. Não é o irmão cais, não tem irmão cais. Não vejo mais o cais. É só Deus e eu agora. E ali no quarto, ali só você e Deus. Só você e Deus. Aí você vai experimentar a grandeza da oração. Aleluia. Porque ali, irmãos, ali o seu caráter vai se revelar diante de Deus. Aleluia. Ali todo o seu ser vai se despojar de qualquer coisa. Porque ali não há o que esconder.
Aleluia. Ali não há o que fantasiar. Diante das pessoas podemos orar com palavras bonitas, lapidadas, buriladas, né? Podemos falar palavras do melhor vocabulário que temos, que cada um tem o seu nível de vocabulário. A pessoa pode extravagar-se com palavras lindas, mas ali no quarto é o coração que vai estar clamando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ali é o espírito da pessoa que estará buscando o seu Criador. Ali é o momento mais glorioso, que você não vai se preocupar com palavras lindas, bonitas, palavras buriladas, trabalhadas, enfeitadas, mas ali todo o seu ser será derramado na presença de Deus. Ali toda a sua vida estará diante do Senhor Jesus. Ali o seu caráter estará sendo expressado diante de Deus. Aleluia. Alguém disse que o caráter é aquilo que a pessoa é no escuro, enquanto que persona é aquilo que a pessoa é diante das pessoas. Sabia? Lá no mundo grego, lá tinha as máscaras. Pense numa máscara de um soldador, só para você ter uma noção, não é isso. Tem as máscaras que os atores gregos usavam, e eles colocavam as máscaras. Máscara de alegria, máscara de pavor, máscara de tristeza, e daí que vem então as personas. Persona é isso, são as máscaras. E daí que vem também a ideia de que uma pessoa pode ter dupla persona, ou dupla personalidade. Na verdade, a pessoa pode ter 1000 personas, 1000 personalidades. Agora, caráter, não. Caráter, a pessoa só tem um. Amém, irmãos? Amém. Não tem não tem uma pessoa que tem um momento, ela tem num determinado momento, ela é de bom caráter. Num outro momento, ela é de mau caráter. Não. Caráter, aquilo que a pessoa é de fato, aquilo que ela é no escuro, aquilo que ela é quando ela está ela e Deus, quando ela e ela e Deus, quando ela é de fato aquilo que ela é no seu interior. Amém, irmãos? Que todo o caráter de Cristo se veja em mim. Aleluia. Que todo o caráter de Deus se veja em nós. Deus quer desenvolver o caráter dele em nós. Não a personalidade. Tudo bem que nós também temos personalidade, e não há nada condenável na personalidade. O condenável é quando a personalidade ela não reflete o caráter. É quando a personalidade ela titubeia, ela se multiplica, ela é como um camaleão que se adequa de acordo com o ambiente para se camuflar, para se proteger. Então, em Jesus nós temos o quê? Nós temos uma pessoa com um único caráter e com uma única persona, uma única personalidade. Todo o seu caráter, toda a sua personalidade se refletia plenamente, aleluia. Jesus nunca foi hipócrita. Jesus nunca disfarçou. Jesus nunca disse, olha, talvez dê certo, talvez não dê. Não existe talvez com ele. Ele é um Deus todo-poderoso e eterno. Amém, meus irmãos? O que Deus quer é que nós já temos um caráter. Que o caráter seja santificado e que nós tenhamos uma só persona. Amém? Se você tem só uma personalidade, glória a Deus. Mas, pastor, eu tenho uma personalidade, mas não reflete bem o meu caráter. Então ajuste. Permita que a palavra de Deus ajuste para que o seu caráter seja a sua personalidade, para que a sua personalidade seja o seu caráter. Que uma coisa só diante de quem quer que seja. Mas ali no quarto escuro, ali no a sós com Deus, a humildade vai imperar ali. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ali você vai poder derramar o seu ser diante de Deus. Ali você vai poder ouvir a voz de Deus. Ali você vai poder ouvir Deus tratando com você. Não de maneira audível, porque muitas pessoas são arrogantes e acham que sairá uma voz como um trovão por entre as nuvens e vai falar com ela. Não, mas Deus fala lá no seu íntimo.
Já contei o testemunho aqui quando eu era recém-convertido, que eu tinha pavor de me desviar. Já dei esse testemunho. Um dia eu estava no quarto, não era de madrugada, não era noite, mas eu estava no quarto orando. Coloquei o meu rosto literalmente no chão. E chorando, buscando a face de Deus. E daí Jesus falou no meu coração: tem uma maneira de você nunca se desviar. E daí eu parei e o Espírito Santo foi falando comigo. E quando ele falou isso comigo, aquilo serviu para a minha vida. E eu posso dizer hoje, não vou contar, né, porque os irmãos já até me ouviram, qual que é essa maneira de nunca se desviar. Não vou contar aqui, hoje, que não é o propósito. Mas o que importa é dizer que é tão forte isso, que se fosse necessário me converteria de novo. É só ter um encontro com Jesus de novo. E a pessoa vai marchar pela fé, até um dia se assentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Assentar Sião à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Irmãos, o tempo avança. Os princípios são maravilhosos. Um deles é a humildade. Amém, irmãos? Ele rogou. E nós nos tornamos humildes. E nós devemos ser humildes no sentido de reconhecer que nós não podemos apontar o dedo para Deus. Não podemos, como dizem os da confissão positiva, prender Deus na palavra. Não. Nós devemos humildemente nos colocar de joelhos diante do Altíssimo. E clamar por Ele, e buscar por Ele, porque Ele ouve a alma do justo. Ele ouve o clamor do crente. Amém? Ele ouve. E se você orar lá no seu íntimo, pela conversão de alguém, Deus vai converter o coração de alguém. Se você orar pela salvação de um filho, de uma filha, Deus vai salvar aquele filho. Ele vai salvar aquela filha. Amém? Glória a Deus. Porque você pode orar e Deus pode mudar a vida da pessoa. Amém, irmãos? Amém. Que nós não cremos em predestinação. Nós cremos que Jesus salva. Então vamos orar para que Deus gere as vidas e sejam transformadas e resgatadas pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. O tempo avança, não vai ser possível trabalhar todos os princípios aqui que eu consigo observar nesse texto. Mas um outro princípio ligado a este, que ele se mostrou respeitoso, rogando, e ele também demonstrou extrema humildade, quando Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou lá na sua casa, eu vou lá na tua casa e eu darei saúde para o seu criado. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Isso é um princípio, amém, irmãos? De humildade. Com certeza esse homem tinha uma casa boa. Ele era um centurião, abastado. Não digo que ele era rico, mas ele tinha, no mínimo, uma classe média. Ele era. Tinha uma casa boa, provavelmente. Tinha condição boa, né? Um centurião romano. Eu não sei de cabeça agora quanto que era o salário dele, mas um soldado romano já tinha uma condição boa financeira. Imagina um centurião. Então, com certeza ele tinha. Tanto é que ele tinha criado, né? Certo? Ele tinha criado, tinha servo na casa dele. E o texto não diz que é o único servo. Pode ser que tenha outros servos. Mas a verdade é que esse homem tinha uma casa que poderia muito bem receber Jesus. Vamos pensar como nós aqui, né? Mas ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno. E no mesmo tempo ele revela uma confiança absoluta na autoridade de Jesus. Mande somente uma palavra. Ele sabia o poder da palavra. Amém, irmãos? Mande somente uma palavra, o meu criado ficará são. Só que ele explica por que ele crê nisso. E é isso que maravilhou Jesus. Daí que ele faz todo o arcabouço, toda a explicação, né? Ele diz: porque eu também sou um homem sob autoridade. Eu estou debaixo de ordem. Quando alguém fala, eu faço. E eu tenho soldados que estão debaixo da minha autoridade. E quando eu falo, faça, ele faz. E eu digo para o criado: faz isso, ele faz. Ou seja, eu sei, Senhor, o poder que há na boca de alguém que tem autoridade. Amém, irmãos? Amém. Eu sei, eu tenho, em outras palavras, eu tenho autoridade.
Então, quando eu digo, acontece. Então, eu reconheço que tu és autoridade. E se o Senhor disser, o meu criado vai ficar salvo. Não precisa nem ir lá. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. E eu pergunto para você hoje. Jesus hoje, 2025, Jesus tem essa mesma autoridade? Amém. Quem acha que não tem? Quem acha que tem? Quem tem certeza que ele tem? Ele tem. Então, irmãos, nós precisamos ousar crer na autoridade dele. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Quando você invocar o nome de Jesus em prol de uma coisa, de uma necessidade, ou em prol de uma pessoa, invoque crendo na autoridade desse nome. Por que Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios? Em meu nome ressuscitarão os mortos? Ele disse isso. A verdade é que nós precisamos causar maravilha no coração de Jesus. Jesus fica maravilhado quando ele vê em mim e vê em você tamanha fé. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. O tempo não permite eu avançar mais, mas eu creio que esta é a medida para essa noite. Eu creio que esta palavra misturada com fé é o ingrediente suficiente para produzir alimento na sua alma. Aleluia. Lembra no início que é o Espírito Santo quem torna a palavra alimento? É o Espírito Santo que dá o alimento para nós. Então, mais do que conhecer o texto, mais do que saber do incidente, do episódio, do acontecimento, mais do que isso é saber o seguinte: o que é que Deus me ensina através desse texto? Amém, meus irmãos? E o que Deus nos ensina, pelo menos nesse momento que eu estou encurtando a mensagem, é a humildade. Amém? E reconhecer a autoridade absoluta de Jesus. Jesus disse que em determinado momento todos os que estão no sepulcro vão ouvir a sua voz. Você já imaginou quem é esse Jesus que nós servimos? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E há aqueles que pensam na autoridade de Jesus apenas escatologicamente ou soteriologicamente, só em termos de salvação, de vida eterna. Irmãos, o nosso Jesus, ele transita nas dimensões. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode parecer estranho para sua mente essa expressão transitar entre as dimensões. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus estava interagindo com homens físicos, mortais, os seus discípulos que estavam ali, tá certo? E ao mesmo tempo ele conversava com quem? Com Elias e Moisés, tá certo? Por que é importante nós entendermos que Jesus transita entre as dimensões e ele, sendo Deus, não tem limitação? É importante isso para nós lançarmos por terra a ideia espírita de que os seres humanos podem conversar com mortos. Porque eles podem pensar, e de fato eles ensinam inclusive, mas Jesus estava conversando com Moisés, então pode conversar com os mortos. Não, mas Jesus é Deus. Amém, irmãos? Amém. Pedro, João, os discípulos que estavam ali não estavam conversando com eles, estavam? Jesus conversando com Moisés, com Elias, e Pedro e João conversando também, batendo papo junto. Seres vivos, seres humanos vivos na carne, não estavam conversando com Moisés. Elias não morreu, mas com Moisés. Vocês estão entendendo? Essa é a parte que eu estou fazendo aqui. A importância de nós entendermos. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, irmãos, ele está aqui hoje. Glória a Deus. Só que ele está também assentado à destra do trono de Deus. Glória. Eu diria que fisicamente falando, ele está no céu, que ele está assentado à destra do trono de Deus. Mas divinamente, não digo nem só espiritualmente, mas divinamente ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia.
O corpo dele estava na sepultura, mas ele desceu lá no Hades para pregar aos espíritos em cadeias, para proclamar a sua autoexistência e para confirmar a condenação daqueles, não para a salvação. Diga-se de passagem, né? Não para a salvação, mas a verdade é que ele transita. Amém, irmãos? O corpo dele estava lá na sepultura, mas ele, Jesus, estava lá pregando aos espíritos em prisão. Não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas só para que os irmãos entendam que nós estamos falando de um Deus todo-poderoso e eterno. Aleluia. Jesus de Nazaré está aqui. Ele está aqui na CMB hoje aqui. Mas ele está também em outra igreja que esteja invocando ele em espírito e verdade. Sabe por quê? Porque ele é onipresente. Aleluia. Ele é o Deus todo-poderoso e eterno. Dê uma salva de palmas. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Deus está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos tocar com a sua mão bendita e poderosa. Aleluia, amém, meus irmãos? Digam todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos orar. Coloque-se em pé na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus. O tempo avançou, já são